Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos nessa terça-feira, dia 9 de abril, bem cedinho, chegando para você. Depois daquela festa maravilhosa ontem lá no campo de golfe olímpico, a gente está aqui porque o barco precisa andar. A gente precisa tocar a nossa vida. Festa bacana, muita gente bonita, muita celebração, mais 5 anos e um dia a gente precisa continuar andando. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela audiência, espero que tenham gostado. Muitas novidades acabaram de chegar e outras ainda virão. Mas como eu disse, esse primeiro dia depois da festa é um primeiro dia em que eu quero reiterar a minha enorme preocupação com o Vasco. Eu passei um final de semana estranho, sabe? Muito estranho, por conta de algumas coisas que acontecem e que eu não me acostumo, definitivamente. Quando eu vejo o Vasco fechar um treino contra o América Mineiro, que era para ser um jogo, a América saiu de Minas Gerais para fazer um jogo treino contra o Vasco. Fecha-se, ok, você até respeita, mas já havia fechado contra o Volta Redonda, já havia fechado contra o Olaria, mas o Olaria foi no CT, ok. Volta Redonda e América não. Foram 2 jogos treinos em São Januário, portões fechados, sem torcida, com tapume, sem nenhum tipo de aparecimento de imprensa, nada. Escalação? Não. Sábado, então, nenhuma escalação, 0. Jogo contra o Volta Redonda a gente descobre porque a gente vai pelo Volta Redonda. Mas no América, ninguém sabia. Só pelas fotos, só pelos vídeos, e você se pergunta, por que esse mistério todo? Por que esse medo todo de abrir para um time que vem de uma eliminação absurda e vergonhosa para o Nova Iguaçu? Tudo o que eu acho que o torcedor precisa ter é informação. Mas atrelado a isso, a gente vê situações que se sucedem e que nos trazem uma preocupação muito grande. O Campeonato Carioca terminou para o Vasco, melancolicamente, no dia 17 de março. Perdendo por um time como o Nova Iguaçu, muito bem armadinho, legalzinho, mas que o Flamengo atropelou, fazendo 4-0 no placar agregado. E o Vasco, de 17 de março até hoje, 9 de abril, vamos colocar até o dia 8, 17 até o final do mês de março, são 14 dias, correto? Março teve 31 dias, mais 8 são 22 dias em que o departamento de futebol do Vasco não conseguiu contratar ninguém. E olha que Emiliano Dias e Ramon Dias falam de reforços já há mais de 3 meses, desde Alexandre Matos, aquela guerra de letras. É o Emiliano que diz que precisa, é o Ramon Dias que gostaria de ter, é o Alexandre Matos que diz que eles são muito ansiosos. Pois bem, passados esses meses todos, eu pergunto, será que Emiliano e Ramon são ansiosos ou eles estão vendo o Titanic ir direto para o iceberg? É muito preocupante, porque além disso, 3 dias depois da eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco perde o seu executivo Alexandre Matos. E vamos colocar aí na média, dia 20, 11 mais 8, 19 dias, 20 dias hoje sem ter um executivo. Mas ontem apresentaram um supervisor. Eu quero entender aonde está a cabeça do pessoal da Vasco SAF. Porque não está legal a gestão. Ah, mas as outras SAFs também, esquece as outras. O Bahia perdeu, o Cruzeiro perdeu, mas a gente vai ficar balizando o nosso trabalho pelo trabalho dos outros. Eu quero que se danem, todos eles. Eu só acho que pelo menos Cruzeiro e Bahia chegaram à final dos seus respectivos campeonatos. O Vasco nem isso. O Vasco é eliminado por um time cujo o argumento como folha de pagamento é o mínimo, é um décimo, um vigésimo daquilo que os jogadores do Vasco recebem. Um dia bom, melhor para o Nova Iguaçu, ok, mas 2, 3 sem ganhar, todo mundo precisa ser cobrado. Todos precisam ser cobrados, absolutamente todos, do técnico aos jogadores, passando pela direção. E agora o pior ainda, a direção do Vasco demonstra uma incompetência gigantesca
porque é um festival de erros. Porque você queria o Marlon Freitas, ok, difícil, o Textor disse não vendo. O Marlon Freitas, o Vasco faz uma proposta, tem o Martínez, ótimo volante do América, mas deixa ali escanteado, ok. Tenta uma, duas, três vezes teimosamente o Marlon Freitas, como se fosse o Toni Kroos. Jogador de uma importância, mas o treinador quer. Mas não dá. O Botafogo não libera. Não, mas o Martínez está ali. Só que o Martínez diz ao Vasco, vem cá, eu não vou ficar esperando vocês não, fazendo papel de palhaço. Eu quero arrumar um clube. O Fortaleza vem e abiscoita. E aí o Vasco vai atrás do Kaique, um volante limitadíssimo, fraco, e que o Vasco tem muitos iguais. Por que você está falando que ele é fraco? Porque eu vi os 2 jogos contra o Grêmio, na decisão do Gaúcho, e ele é muito fraco, é um jogador muito limitado. Jogador de limitação, apenas de força, dificilmente acerta um passe, mas agora é o Kaique, porque não tem outro. Agora, não tem outro porque os scouts não ofereceram, ou os scouts ofereceram e não foram aprovados, ou não é da predileção do treinador, ou não é do orçamento do Vasco. Só que enquanto isso, o tempo passa e domingo tem jogo com o Grêmio, campeão gaúcho, de Vila Sante e PP, só para dar exemplo dos volantes que o Vasco vai enfrentar pela frente. A preocupação é muito grande, muito grande. O time do Vasco, eu já falei aqui, é pior do que aquele que terminou. O trabalho foi destruído. Alexandre Matos destruiu o trabalho no Vasco, foi muito mal. O que já não era 100% no final do ano, conseguiu ser pior, muito pior com o trabalho dele. Contratamos jogadores sem necessidade, contratamos jogadores, nenhum deles é titular. O último contratado pelo Ramon Dias é o titular, que é o Cleiton. Mas o Adson é titular, o João Vitor é titular, Galdames, jogadores contratados. E que aí, como é que faz? É uma preocupação grande porque a gente não sabe o que está sendo feito internamente e já volto a dizer, se estão fechando o treino, se estão privando a imprensa de informação, é sinal de que domingo a gente vai ter uma atuação retumbante. Porque o jogo contra o Nova Iguaçu, o papo foi esse, uma semana de treino, ok, beleza, a gente vai ter condição de melhorar muito. E tomamos uma taca do Nova Iguaçu. Agora, amigos, são quase 3 semanas de preparação. De 17 até agora, dia 9, faz as contas de novo. São 23 dias, quase um mês. A gente ainda tem mais 4 dias, 27 dias para preparar um time. Vai ter que fazer o time andar, Ramon. Fechando o treino, não dando escalação, a gente respeita, mas vai ter que fazer o time andar. E não dá para dizer que não está satisfeito com o elenco, porque em 27 dias você não conseguir contratar ninguém. A janela fecha dia 19 de abril com o campeonato ainda andando. É uma vergonha também. É incompetência, é erro, é falta de gestão. Porque apresentar um supervisor como o Soto, que é o irmão do Rodrigo Soto, ex-volante do Vasco, é muito bacana, compõe a comissão técnica. Dizer que alguém que veio da base, eu acho também muito bacana. Você enaltece o trabalho da base que foi destruída lá atrás. Também por conta de política, de alguém interessado demais em destruir a base. Mas aí você traz alguém da base para ser supervisor. Ok. E o que me dá a entender que, se você valoriza a base, contratando um supervisor, trazendo gente, que aliás muitos de hoje estão ali na base, a gente vê, o próprio Daniel Félix já era a cara do Vasco, a Sara da Fisiologia também já era da base do Vasco, o próprio Matheus Barba, assessor do Vasco, era da base do Vasco. Será que vão manter e vão trazer alguém da base? Será que vão manter e trazer alguém de dentro do clube? Eu já disse aqui, por mim o Léo Matos é a pessoa. Porque a vinda do Soto ou é a falta de opção ou é a falta de grana. Quero crer que muito mais pela falta de opção. Apesar de que supervisão é um cargo que não precisa, não demanda. Tendo a experiência da base, acho bom. Mas o executivo, porque, por exemplo, você traz um executivo de fora com todo um staff novo, com gente da base do Vasco, até entrosar é até falta de inteligência. Deixa quem está lá dentro. Efetivo o Léo Matos, por exemplo. Hoje eu tenho mais do que nunca essa certeza. Efetivo o Léo Matos. E não precisa fazer grandes malabarismos. É um cara articulado, é um cara de bom nível, é um cara que conhece o Vasco, já jogou na Série B 2 anos, está aí na Série A, ex-jogador, mas está ali fomentado, alimentado. Recebeu uma oportunidade, um cara preparado, fazendo curso em Harvard, seja onde for, fala línguas, foi o cara que foi receber o Payet, porque jogou no Marseille durante anos. É o cara preparado.
O executivo é bom, mas o que me preocupa é que não vai vir ninguém para reforçar esse time. Nós vamos com o mesmo time que foi eliminado sumariamente pelo normal time do Nova Iguaçu, que foi atropelado pelo Flamengo. Aonde está o receio de vocês? Aonde está a preocupação de vocês? Caro Lúcio Barbosa, é isso que a gente espera? É isso que a gente pode esperar do Vasco no Brasileiro? A gente vai sofrer de novo. A gente destruiu um trabalho por conta de opiniões próprias e a gente vai sofrer de novo. Olha, lamento profundamente. E ligo o sinal de alerta, o sinal vermelho, porque estou muito preocupado. Fiz um final de semana preparado para a live de ontem, feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupado. Vocês vão ver daqui a pouco um depoimento meu no Bom Dia Gigante, porque eu estou angustiado. Eu vinha ontem com meu querido Marco Vasconcelos indo para o evento e falei para ele: Marquinhos, não estou legal, estou angustiado com o Vasco. Sabe, é o Vasco que não contrata o Martins, é aquela história especulada no Vasco, fulano vai para outro clube. E a gente não ter condição de trazer ninguém. O Bahia perde o título, contrata no dia seguinte. O Cruzeiro perde um título, manda o treinador embora. Tem movimentação. O Vasco nada. O Vasco nada. Não fez movimento nenhum. Aonde está o trabalho do departamento de futebol? Por que essa inércia? Por que essa falta de ambição? Ou vocês acham que está tudo bem? Bom, eu espero que esteja, porque está um silêncio sepulcral, os treinos fechados, enfim, tomara que tudo seja para uma concentração plena para ganhar do Grêmio. Porque se jogar mal e perder para o Grêmio, a pressão vai ser muito forte, da torcida e nossa. Porque tempo tiveram para treinar e para contratar. Tempo tiveram para corrigir os erros das semifinais. Porque também quase fomos eliminados pelo Água Santa na Copa do Brasil. Tempo tiveram para contratar um executivo de futebol. E a gente vai ficar nessa? Tá legal não. Não tá bom mesmo. E desde hoje, 5 anos e um dia depois, nesse um dia a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, que é botar o dedo na ferida. Cobrar, porque estou muito preocupado. Acho que você também está. Mas será que quem está dentro do Vasco está preocupado? Não sei. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos, falando muito da festa de ontem. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal do Golfe, muito obrigado a você que prestigiou, muito obrigado a você que nos deu audiência. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau.